Pega um filme sobre Eduardo Coutinho, é um filme do Coutinho, o primeiro filme que ele fez, o primeiro filme importante, digamos, que ele faz depois de Cabo Marcado para Morrer, um filme sobre religião. E uma das meninas que ele entrevista conta que na casa dela tem aparições de santos e de personagens do candomblé. E aparece na casa dela e são... Não importa, quer dizer, do ponto de vista da verdade factual, ele teria que rebater, disse, não, mas me prova que isso é verdade, me prova que, de fato, os orixás aparecem para você. Onde é que está a prova factual disso? Não é isso que o documentário, não é para isso que o documentário existe. E se ele fizesse essa pergunta para ela, o documentário morreria ali. O que é importante para o Coutinho é que ela acredite nisso, que essa fala tenha força, a sinceridade da experiência dela, como pessoa de fé que acredita na existência de espíritos, ou de orixás, Ela não mente quando ela diz isso. Se isso factualmente é verdade ou não, não importa para o documentário, talvez importe para outro tipo, talvez importe para a ciência, e importa. Talvez importe para teólogos, não importa. Mas para o documentário não importa. Né? O que importa é a sinceridade da força dessa fala e do fato dela acreditar que ela teve uma experiência mística, que ela teve uma experiência religiosa, e que ela possa falar dessa experiência, e se comover com essa experiência, e convencer o espectador que essa experiência para ela é verdadeira, é real. Você entende? Isso é que é importante para o documentário. E você não está mais no território da verdade factual. Porque um cientista ateu dirá, isso não é verdade, ela teve uma alucinação. Né? E do ponto de vista da ciência, ele tem todo o direito de dizer isso. Mas não vai fazer documentário dessa maneira. Porque você vai matar a verdade de quem fala, de quem diz, e acredita no que diz. E a experiência é importante, aquilo que ele narra é importante, porque aconteceu com ele e ele julga que essa é uma experiência digna de nota e, portanto, eu vou falar para você sobre ela, com força, com sinceridade, com paixão. Como é que é o teu processo de trabalho? Você tem um processo que dá para tirar, assim, vamos dizer, coisas em comum de todos os filmes que você fez? Você escreve roteiro? Você nunca escreve roteiro? Não, nunca escrevo roteiro. Eu não acho que tenha. É quase anticlimático falar assim de método, porque no fundo os filmes se resumem muitas vezes a uma frase. Eu não tenho muito. Antes de fazer o filme, eu não posso dizer muito mais do que a frase que me levou a fazer o filme. Acompanhar o Lula durante 40 dias até a eleição. É isso. A ideia que me levou a fazer o Entre Atos, que é esse filme sobre o Lula, foi isso. Eu quero acompanhar esse candidato durante 40 dias. Não tem mais nada que eu possa dizer sobre antes do filme. É isso, entende? Notícias. Eu quero fazer um filme sobre violência no Rio de Janeiro, mas eu quero falar apenas com as pessoas que estão diretamente envolvidas com a violência. O policial, o morador das comunidades que são violentas e o traficante. É isso. Mais do que isso eu não posso dizer. Nelson Freire. Eu quero saber como é a cabeça do Nelson e como é o mundo do Nelson. Mais do que isso eu não sei. O que eu posso... Isso talvez já seja um denominador comum. Os filmes todos se resumem a uma frase, a uma ideia. E a partir dessa ideia nasce o filme. Uma outra coisa que talvez seja comum a alguns filmes, não a todos, é uma ideia de forma. E aí eu estou falando de forma no sentido físico, forma mesmo. Nelson Freire, Lula, é uma flecha. Eu sabia que era uma flecha. O que significa uma flecha? O tempo avança. Eu vou começar num dia e vou terminar no último dia. E o filme vai acompanhar a flecha do tempo. Então o filme é um filme em linha reta. Começa no primeiro dia de filmagem
termina no último dia de filmagem, e eu não vou misturar os tempos. Notícias de uma Guerra Particular é um filme que eu não diria que essa ideia de forma tenha surgido no início, porque eu ainda não sabia o que eu ia encontrar, mas à medida que eu fui entrando em contato com a realidade da violência, a ideia de um círculo surgiu na minha cabeça. O filme é circular, ou seja, o filme não vai apontar para nenhuma saída, ele vai se fechar em si mesmo, ele vai terminar num beco sem saída. Ele é como uma cobra que morde o próprio rabo, né? Então ele termina em duas mortes e a tela fica preta e você começa o filme numa situação intolerável sem saída e você termina o filme numa situação intolerável sem saída. E você não oferece o desafogo de uma possível solução, até porque eu não sou especialista no assunto e não me cabe oferecer solução. O que me cabe é exprimir a minha caixa, porque o filme é dirigido só por mim. Me cabe exprimir o meu sentimento em relação a isso. E o sentimento em relação à violência, menos até em relação à violência, mas em relação à maneira como se enfrenta a violência, ou se enfrentava naquele momento, é que de fato é uma coisa que não sai do lugar, né? Você corre, enxuga gelo e você não dá um passo à frente. Então o filme é um círculo vicioso, né? E a forma do filme é essa. No caso do Nelson Freire, a ideia que me veio logo de cara é de um filme sem estrutura nenhuma, uma coisa molecular, em que as células podiam ser trocadas. Eu queria fazer um filme em que uma sequência não gerasse a próxima, entende? Que não fosse necessariamente causa e consequência, quer dizer, eu digo alguma coisa, eu afirmo alguma coisa e o que eu afirmo traz consequências na sequência seguinte. Isso é inevitável no filme sobre a eleição, por exemplo. Quer dizer, numa sequência o Lula diz: amanhã o comício é essencial, porque amanhã é o último comício e é importante que, sei lá, a Praça da Sé esteja lotada, porque para a televisão é importante e tal. É claro que se ele diz isso, a próxima sequência tem que ser o comício da Sé, ou pelo menos a preparação do comício, entende? Então, é uma coisa quase cartesiana. Essa sequência gera a próxima sequência. No caso do Nelson Freire, eu não estou lidando com a razão, eu estou lidando com outro tipo de lógica, que não é a lógica da razão. E, portanto, eu não queria fazer um filme racional. Eu queria fazer um filme que não fosse conduzido por uma lógica da razão. E, portanto, um filme que não tivesse necessariamente uma estrutura rígida, que a estrutura fosse completamente mole, líquida. É um filme líquido. O filme está sempre se movendo. E as sequências, elas estão organizadas. O filme é feito de, sei lá, 31, 32 sequências, eu não me lembro mais. Mas elas estão numa ordem, porque elas precisam ser colocadas numa ordem para o filme, enfim, ser exibido. Mas a ordem é quase que absolutamente arbitrária. Quer dizer, você poderia trocar de posição. Uma sequência que vem lá no final poderia estar no início, uma que está no início poderia estar no final, a ponto do DVD ter uma função que eu pedi para eles desenvolverem, o pessoal de tecnologia, que não existia, e até onde eu sei não existe em nenhum outro lugar do mundo. O DVD do Nelson Freire te permite apertar uma função e você embaralha todas as sequências, e você vê um filme diferente a cada vez que você assiste o filme, porque você nunca sabe em que ordem que a próxima sequência vai aparecer. E aí o encontro de sequências que nunca tiveram juntas podem produzir um efeito diferente na cabeça do espectador, entende? Então a ideia do Nelson Freire era uma ideia de um filme líquido, quase gasoso, ao contrário do Lula, que é um filme sólido, né? É uma linha reta e não é flexível nesse sentido.